Dias atrás foi publicado no portal R7 da Record o seguinte artigo, e eu quero ler para vocês aqui porque acho que vocês vão se indignar com isso. O artigo tem a manchete: 10 motivos para você apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Muitos se perguntam quem apoiar nas eleições de 2022. Vamos então nos apegar às evidências, fatos e resultados para orientar melhor você, eleitor brasileiro, né? Está eleitor brasileiro, mas... bem, pode ser os dois na verdade, mas eleitor brasileiro. E o texto foi escrito pelo Guto Ferreira, é a coluna dele. Eu vou ler para vocês porque, como disse, é revoltante o negócio. Diz o Guto aqui: se você abriu essa matéria, lamento, não existem motivos, assim como não existem duendes ou o Papai Noel. Fim. É simplesmente o pior governo desde a redemocratização do Brasil. Boa semana para todos. Afrontoso. É afrontoso o Guto Ferreira aqui. Publicar um artigo desse, né, um textinho desse, no portal R7 é afrontoso mesmo e tem toda a razão. É difícil imaginar um motivo sequer para reeleger o Bolsonaro, a não ser o fim do comunismo, né? Os delírios neofascistas no Brasil. Não há motivo. Não há nenhum motivo para que alguém queira reeleger o Bolsonaro. Não há. Ele não é um defensor da pátria, ele não é um defensor da família, ele não é um defensor da tradição, ele é um defensor da própria família dele, do bolso dele, dos interesses pessoais dele, é um defensor da destruição do país. Simples assim. Não há nenhum motivo para querer reeleger o Bolsonaro. Mas é claro, né, como a gente falou aqui, inclusive semana passada, de acordo com pesquisas recentes, indica que ele está em segunda posição ainda, com 20 e poucos % de intenção de votos. E isso é realmente assustador. Isso é realmente pavoroso. E pode nos levar a questionar também a própria democracia, né? Se ela funciona do modo como ela é elaborada no Brasil, se essa democracia representativa tem dado certo no Brasil. Ontem eu falei sobre isso, né, sobre a relação do brasileiro com o poder, como o brasileiro é geralmente um espectador da política e não um participante da política, e não alguém que está inserido na política e que pensa de fato que a política pode mudar os rumos do país e que nós todos, cidadãos, temos, sabe, o nosso papel a desempenhar nesse jogo. E aqui eu devo mencionar, né, mais uma vez, o livro do Acemoglu e do Robinson, que é esse livro aqui atrás, que é Por que as Nações Fracassam. E nesse livro, eles levantam a tese de que as nações que prosperam são aquelas nações que têm instituições inclusivas, enquanto que as nações que fracassam são aquelas que têm instituições extrativas. Ou seja, o que isso quer dizer? As nações que têm instituições inclusivas são aquelas que permitem que seus cidadãos prosperem. Elas redistribuem o poder, elas diluem o poder, têm mecanismos de controle para evitar que os poderosos abusem do poder. Então, há leis que funcionam, há instituições que funcionam e há uma garantia legalista nesse sentido de que você vai poder prosperar e que o Estado não vai te oprimir. Enquanto que as instituições extrativas são aquelas que favorecem um grupo muito diminuto, uma elite muito diminuta, às custas, montando nas costas dos cidadãos comuns. E é isso que a gente vê em países como o Brasil. A gente vê uma elite, um grupo muito diminuto de empresários, de políticos que montam nas costas dos brasileiros, dos cidadãos normais, e que enriquecem as custas desses cidadãos e usam dos seus privilégios, do seu poder, para obter mais privilégios. E aí que entra a questão, né? Funciona isso? Esse modelo tem funcionado? Tem dado certo? E é claro que isso pode nos levar, né? Isso pode nos guiar no sentido do ceticismo político, né? Do niilismo político. E vale pensar aqui que o anarquismo, por exemplo, ele é conhecido na Rússia como niilismo político, que parte dessa profunda desconfiança em relação aos poderosos, que passa dessa desconfiança com bases, né, com fundamentos, muitas vezes, em relação aos poderosos. Propõe um fim das relações de opressão, propõe um fim das relações de poder na sociedade, propõe um fim do Estado também. Então, nessa visão, que para mim é utópica, mas nessa visão anarquista, uma sociedade funcional seria aquela na qual as pessoas se autorregeriam, seriam capazes de socialmente viver em harmonia e se autorregerem de modo a transformar a vida dos outros melhor também. Há visões anarquistas mais coletivistas, há mais individualistas, mas no final das contas é isso. É que nós fôssemos capazes de racionalmente reger a sociedade para que todos possam ter uma vida decente. E isso passava por enfrentar o poder, enfrentar essa noção de que alguém está no topo e os demais estão na base.
Por outro lado, sendo uma utopia, o único regime, o único sistema que até agora pareceu funcionar melhor, com seus problemas e suas falhas, é essa democracia representativa. É esse modelo que muitos países do mundo adotam. E aí entra a questão para o ano que vem, porque a gente vai voltar muito nesse tópico, né? Ano que vem, ano eleitoral, a gente vai ser obrigado a retornar muito a esse tema de como escolher os seus candidatos, né? De como você vai, dentre essa possibilidade imensa de candidatos, seja para governadores, seja para a presidência, para deputados, senadores, como você faz para escolher o candidato ideal para você. E aqui a gente tem que falar da questão de disputas de posições, né? Disputas de ideias, disputas de projetos de país. Cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem uma noção do que é melhor para nós, individualmente, e para a sociedade. Então você vai ter, por exemplo, grupos conservadores que querem preservar certas tradições. E é legítimo isso, afinal de contas, ninguém é obrigado a concordar com os outros, né? Mas por um lado você tem os conservadores, você tem os liberais, que acham que tem que ter menos intervenção estatal na economia, e alguns deles são liberais na economia e nos costumes, ou seja, o Estado não pode interferir nem na economia e nem em sua prática individual. Sabe, se você é homossexual, não, o Estado não pode interferir, se você quiser casar, pode casar, não pode discriminar as pessoas. Existem liberais que são realmente liberais, nos dois sentidos, né? Costumes e economia. E há os liberais no Brasil, os mais comuns, que são liberais na economia e conservadores nos costumes. Ou seja, ele acha que o Estado não pode intervir na economia, mas o Estado pode determinar se você pode casar ou não com uma pessoa do mesmo sexo. Então é uma contradição, mas... E daí tem os progressistas, né, pessoas que acham que o Estado deve intervir de modo a distribuir as riquezas, de modo a não concentrar na mão de uma elite. E aqui a gente volta na noção, né, dos países que funcionam, né, das democracias que funcionam, dos países que são inclusivos, que pensam justamente nesse propósito, de como é possível redistribuir a liberdade e a justiça social também, os recursos, de modo que você não tenha uma profunda desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. Porque isso é um fator de desagregação social. Tem um outro livro que eu já mencionei várias vezes aqui, que se chama O Nível, e que fala sobre isso, como os países mais igualitários tendem a ser mais estáveis socialmente, menos violentos, onde há menos desconfiança entre um cidadão e outro, onde há melhor sistema de saúde, onde há melhor educação. Então há uma tendência, com a redução da desigualdade, que haja uma redução também das tensões sociais. E quanto mais desigual é um país, mais violento ele tende a ser, mais desagregado ele tende a ser também. Então há essa visão progressista de que você tem que reduzir essas desigualdades, que é preciso, sabe, estreitar o abismo entre os mais ricos e os poderosos e as demais classes sociais. Inclusive no livro do Acemoglu e do Robinson, Por que as Nações Fracassam, é um livro de 2004, né, e eles chegam a mencionar ali brevemente o caso do Brasil e falam do governo Lula, como o governo Lula se propunha a ser um governo inclusivo. O legado é ambíguo, na verdade, se for pensar, né? O legado é ambíguo, houve um acesso a bens de consumo, mas por outro lado não houve uma noção, né? Não houve esse propósito de politizar a população, torná-la consciente dos mecanismos que as oprimem, não houve esse esforço. Então, como consequência disso, o que vem em seguida é o Bolsonaro. Então, é um legado ambíguo, se for pensar. Mas, segundo eles, houve essa tentativa de tornar, sabe, a sociedade brasileira mais inclusiva. E há aqueles que acham que apenas o fim do Estado, né, como eu falei sobre o anarquismo aqui, ou os comunistas no geral, que apenas o fim desse sistema vai levar a uma sociedade melhor. Para mim isso aí é utopia, mas há quem acredite que funciona. Voltando aqui ao texto do Guto Ferreira, que ele diz que o governo Bolsonaro foi o pior desde a redemocratização, e de fato é o pior, né? Não há comparação com nenhum outro governo anterior. O estrago é profundo. A gente pode imaginar que seja um pedra no sapato isso aqui, né? Então, assim, há esse atraso, há esse retrocesso, e depois o Brasil vai conseguir superar isso, e quem sabe nos próximos anos, sabe, voltar a crescer, voltar, sabe, a projetar uma imagem mais positiva. Quem sabe? É difícil avaliar também, é difícil prever, mas quem sabe? Quem sabe? É possível, mas quem sabe? Só que é crucial compreender como há colisão de forças nesse jogo, né? Jogo democrático, nesse jogo político no geral. Porque há alguns anos de governo progressista, de governo que pensa nessa redução da desigualdade, a esse projeto, e a reação a isso é o retorno dos reacionários ao poder. E o reacionário é isso, o reacionário é aquele que reage, é aquele que é reativo, é aquele que é uma reação às mudanças. O reacionário é isso. Então você tem algumas conquistas ambíguas, frágeis, fugidias, algumas conquistas e há uma reação a isso. Bolsonaro. Pensa nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos você tem o governo Obama, um negro eleito para os Estados Unidos, o que é uma revolução, né, o que é uma transformação gigantesca nos Estados Unidos, um negro eleito para a presidência, e os reacionários elegem o Trump. Então, há força de reação.
E aqui, mais uma vez, eu recomendo que vocês assistam a série da Netflix chamada Amend, The Fight for America, que mostra isso, né? Que mostra essa ação, essas forças progressistas de inclusão, de tolerância, de aceitação, de transformação positiva da sociedade e as forças reacionárias. Então há uma mudança positiva e há um grupo de reacionários que querem tentar bloquear essa transformação. E conseguem muitas vezes. Conseguem provisoriamente muitas vezes. Eles vão lá e bloqueiam aquilo ali e as forças progressistas conseguem superar esse obstáculo e vão avançando, passo a passo. São 2 passos e um passo de retorno, 2 passos de avanço e um passo de retrocesso. Então, a gente espera que o Bolsonaro seja um passo de retrocesso, depois a gente possa avançar mais 2 passos. Quem sabe? Só que como eu falei ontem aqui, a gente não pode ser ingênuo de achar que o fim do Bolsonaro é o fim desse pensamento reacionário, porque não é. O Bolsonaro é um elemento dentro dessas forças reacionárias. O Bolsonaro vai cair, eu espero, pelo menos, não dá para subestimar o Bolsonaro, mas esperamos que ele caia, ele vai cair e outras forças reacionárias vão entrar em atividade. Por exemplo, já se cogita o nome aqui do Abraham Weintraub para ser governador de São Paulo. O Abraham Weintraub foi o pior ministro da educação da história do Brasil também. Junto com o Bolsonaro, você tem o pior ministro da educação da história. E ele quer ser agora governador de São Paulo. A pedra que não pensa, a pedra que voa. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. Vale lembrar. Então essas forças reacionárias, elas continuam no jogo. Elas continuam enfrentando essas transformações positivas. Essas mudanças positivas, de inclusão, de aceitação do outro. Eles não vão embora, eles não vão desaparecer. O seu tio reacionário, o seu pai racista, fascista, eles não vão embora, eles não vão sumir da sociedade. Por isso que a disputa é diária, por isso que a disputa é cotidiana, por isso que é todo dia voltar e reforçar a mensagem, porque essas forças vão continuar aí. E aí a disputa é de convencimento, é de persuasão. Como a gente consegue convencer as pessoas de que esse modelo tolerante, de aceitação, de inclusão, é melhor do que esse modelo de retrocesso? Pode parecer óbvio pra gente. Pode parecer óbvio que, sabe, um gay pode casar com outra pessoa sem problema porque é a vida dele. Que uma mulher tem direito de, sabe, trabalhar, de ter sua vida, de conquistar os seus direitos. Parece óbvio pra gente. Que um negro não é inferior ao branco. Parece óbvio pra gente. Mas na prática, tem pessoas que realmente acreditam que isso aqui é, sabe, um ataque à tradição, é um ataque aos bons costumes. Em grande parte, o processo político eleitoral também é um processo de educação das pessoas, de ensinar para as pessoas como escolher um candidato, como, sabe, como analisar a trajetória daquele fulano ali, o que ele fez em outros carnavais, e como ele pode ser um perigo para certos direitos. Ou como ele pode ser um avanço. É um trabalho de avaliação que geralmente não se faz. E aí que entra o jogo, e aí que entra o poder de convencimento. Como pegar essas pessoas que não são politizadas, que não se preocupam com certas questões, e como trazê-las para compreender o que está em risco. Um texto como esse do Guto Ferreira pode ser engraçado, de fato é engraçado, é provocativo. Ele chama atenção, você vai lá ler para ficar indignado, e daí você olha assim, pô, que alívio, né? Mas até que ponto também ajuda a convencer alguém a não votar no Bolsonaro, aí a gente pode questionar. Porque, por outro lado, né, além dessas forças reacionárias, hoje a gente tem as redes sociais. E isso aqui é algo que muda o jogo também. Reportagem recente do New York Times falando sobre como o Telegram será a nova rede social usada no Brasil para dar votos para o Bolsonaro. E como ele já dominou o Telegram. O Bolsonaro tem mais de 1 milhão de pessoas acompanhando ele no Telegram. Isso é muita coisa. O fato é que a disputa está dada. Os nomes estão surgindo, os pré-candidatos já estão aí, já estão disputando a sua atenção, e cabe agora a cada um de nós fazer essa disputa de persuasão. Que não quer dizer que você tem que votar num candidato específico, vote no fulaninho, mas sim de votar em projetos, de votar em ideias, de votar em modelo de sociedade. Se você quer um mundo mais inclusivo, mais tolerante, ou se você quer um mundo retrógrado, de atraso, de perseguição dos demais, que é isso aqui que representa o Bolsonaro. É um retrocesso, é um atraso. Bem, vou deixar para vocês aqui o link desse artigo aqui do Guto Ferreira. Como eu falei, é engraçadinho, mas cabeças vão rolar no R7, porque é o grupo do Edir Macedo, né? O que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse textinho, e também sobre como se dá essa disputa? Como persuadir alguém a ser tolerante, a ser inclusivo? Como a gente faz isso? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreva no canal também e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!
E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!